Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nesse dia de hoje falando um pouco da história que está escrita lá em Lucas 16, no seu versículo de número 19. Capítulo 16, versículo 19, que fala exatamente assim: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelo anjo para junto de Abraão. Na festa do céu, o rico também morreu e foi sepultado e sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. E então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os que daí não podem passar para cá. O rico disse: Neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele vá e eu os avise, para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que ele os escute. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se ele não escutar Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite e vá até ele. Meus amados amigos e irmãos, você que está ouvindo agora esta palavra, nós estamos diante de uma história, de uma parábola que Jesus contava a respeito da vida após a morte. Nós entendemos que neste mundo tudo é passageiro. E essa história eu gostaria de dividir em 4 partes. A primeira parte eu quero falar a respeito da vida secular que nós vivemos. Nós vivemos dentro de um sistema onde existe pobre e rico. Existem pessoas que têm e pessoas que não têm. Mas aqui, o que a palavra de Deus ela quer narrar, não é a questão da condição financeira ou de você ter ou você deixar de não ter. A questão aqui é de você assumir um compromisso com Deus, né? E Jesus Cristo abordou esse assunto entre o pobre e o rico, porque a tua própria palavra fala que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente por que isso? Porque normalmente as pessoas que têm posse, que têm condição, que têm dinheiro, normalmente elas confiam naquilo que ela tem, ela confia no seu dinheiro, ela confia nas posses que tem. Então ela faz fé naquilo, ela não acredita. A maioria das pessoas que tem uma condição financeira muito alta, ela confia mais no braço, no seu próprio braço, na sua própria riqueza, de que acreditar e confiar em Deus. Mas o pobre já é diferente. O pobre já tem uma facilidade de confiar em Deus, até porque ele não tem muita expectativa. Mas também tem pobre que não acredita em Deus. Tem pobre que vive o tempo todo naquela situação difícil, mas é orgulhoso, não crê em Deus. Como tem rico também, que tem condições, que tem todas as coisas, mas ele não confia na sua riqueza, ele confia em Deus. Mas é raro, porque o próprio Jesus falou, é bem fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, a gente dividindo essa história em 4 etapas, nós vamos verificar que na nossa vida secular,
As pessoas têm dado prioridade à sua vida terrena, à sua vida material. E se esquece que existe uma outra vida após a morte. E aqui o Senhor Jesus ele conta essa história e nós verificamos que enquanto Lázaro, enquanto aquele rico estava sobre a terra, eles viviam a vida dele. Lázaro vivia uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de situações financeiras difíceis, a ponto de desejar comer o que caía das migalhas que caía da mesa do rico. Enquanto o rico vivia uma vida plenamente, uma vida luxuosa, uma vida boa. Mas o que aconteceu aqui nessa história? O fato foi que Lázaro, nessa miséria que vivia, nessa dificuldade, ele começou naquele momento a temer a Deus. Ele acreditava que a vida não se resumia naquilo ali. Mesmo ele passando por todas aquelas dificuldades, ele creu, ele acreditava que um dia ele iria ter uma vida plena com Deus, ainda que fosse no porvir. E o rico, ele não acreditava nisso. Então o que o rico mandou para o mundo espiritual não foi nada. E o pobre, que não tinha nada, mandou muita coisa para o mundo espiritual. No dia de hoje é assim. Há pessoas que vivem esta vida e não se preocupam com o seu futuro, não se preocupam com a vida no futuro, com a eternidade. E há outros que se preocupam, sim, com a sua vida espiritual. Resumindo, quando chegou o dia em que os seus corpos, eles foram mortos, quando a sua alma ela foi tirada, ela foi arrancada do seu corpo, partiu-se desta vida material, desta vida palpável, para uma vida plena espiritual. Partiu para o mundo espiritual. E quando chegou lá, o rico não tinha feito nada por este mundo espiritual, enquanto Lázaro fez. É assim que acontece com as nossas vidas. Quando nós se preocupamos com o nosso mundo espiritual, quando se preocupamos em assumir um compromisso com Cristo, aceitar Jesus como teu Salvador, viver uma vida contrita com Deus, procurar viver aquilo que o Senhor, na sua palavra, Ele nos manda, então nós se preocupamos com essa vida espiritual que está por vir e que todos vão ser pegos por esta vida espiritual. Resumindo, a segunda parte, chegando até a eternidade, nós acabamos de ler aqui a história, você vê que Lázaro estava mendigando aqui no mundo material, lá no mundo espiritual ele estava plenamente no seio de Abraão. Ele estava vivendo uma vida plena. Enquanto o rico que viveu aqui na terra suas riquezas, lá no mundo espiritual ele estava vivendo na miséria, estava vivendo exatamente no Hades, no inferno, sofrendo. E detalhe, quando o rico que viveu aqui na terra, ele partiu para a eternidade, ele saiu com sua mente plena, ele saiu consciente de tudo. Ele percebeu que Lázaro estava num lugar pleno, num lugar com Abraão. Você vê que ele teve este olhar e viu que Lázaro estava lá, ele conheceu Lázaro. E você vê mais alguns detalhes que ele fala. Ele disse que estava sentindo o quê? Sede. Então a gente verifica que os seus 5 sentidos lá no inferno estavam 100% apurados. E ele teve uma coisa a mais, ele teve lembrança. O que foi que ele disse? Manda que ele vá falar com meus irmãos. Porque eu moro na casa de meu pai e tenho 5 irmãos. Então ele lembrou que aqui na matéria existia de fato alguém que ele tinha deixado, e lá no inferno ele sabia que tinha. Então, para que um sofrimento pior do que esse? É em saber que está sofrendo e que seus familiares vão para ali, se caso ele não aceitar a Cristo. Então, minha amiga e meu amigo, essa questão de céu, de inferno e a nossa vida secular é uma verdade. Não devemos ficar preocupados só com a nossa vida material, mas devemos se preocupar com a eternidade. E a terceira parte é a respeito do céu. Existe de verdade o céu. Este jovem, este Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Ele foi para o céu. Ele foi para a missão celestial. Por quê? Porque ele obedeceu a Cristo, ele obedeceu a Deus, porque verdadeiramente ele fez aquilo que era certo diante de Deus, a ponto de ele alcançar. Lembra daquele ladrão que estava ao lado de Cristo, quando Cristo estava crucificado? O que foi que aquele ladrão falou? Pai, ele chega para aquele ladrão chega para Jesus e diz assim: lembra de mim quando estiver no teu paraíso. E Jesus disse para ele: hoje ainda tu estarás comigo no meu paraíso.
e que nós devemos se preocupar com a nossa vida espiritual. De verdade, precisamos também se preocupar com a nossa matéria, precisamos ser cumpridor dos nossos compromissos, precisamos ter cuidado com tudo que nós viemos fazer, que nós viemos usar de sabedoria para não ser afligido por este mundo, para não estar devendo, para não estar envolvido em várias situações a ponto de estar levando o seu nome para a lama, mas que nós viemos se preocupar um pouco mais com a nossa vida espiritual, porque quando nós partimos daqui para a eternidade, a depender da vida que você viveu aqui, lá você vai ter a vida que você plantou. Eu quero dizer para você, você que anda no mundo da prostituição, você que anda na bebedice, você que anda nas fornicações desta vida, você sabe e você anda nesta vida errada. Eu quero te dizer, minha amiga, sem medo de olhar para você agora, neste momento, se você morrer nessas condições, não é eu que digo, é a palavra de Deus, você não vai para um bom lugar. Então, escolha hoje ainda tomar sua decisão e se afirma com Deus, assume um compromisso com Deus, assume uma vida plena com Deus, porque certamente, se você fizer o que é certo, se você assumir o compromisso certo, por mais que você passe por essa dificuldade aqui na terra, você terá a garantia de viver uma vida plena lá no céu. Porque foi assim que Lázaro viveu. Lázaro viveu mendigando o pão. Lázaro viveu com lepras, com feridas, a ponto de cachorro vir e estar lambendo. Lázaro viveu uma vida miserável aqui nesta terra. Mas em compensação, a eternidade de Lázaro foi gloriosa. Não sei onde andar, mas aquele rico que se preocupou em ter tudo aqui na terra, de repente você está preocupado em ter casa, está preocupado com o futuro da sua família. Não quero dizer que é errado, está certo, você tem que se preocupar, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Você está preocupado em montar empresa, você está preocupado em ter vários carros, você está preocupado em ter uma vida. Muitas pessoas vivem na vaidade, preocupadas em estar sempre bonita, comprando roupas e roupas de marca, não olha para o próximo. Lembre que aquele rico também, ele cometeu uma falha gravíssima. Ele poderia ter olhado para Lázaro, ele não olhou para Lázaro. Ele viveu a sua vida e ignorou o seu semelhante. Isso também contou muito para que ele não fosse também para um bom lugar. Mas eu quero te dizer, a salvação é gratuita, é de Deus. Mas é preciso que você confesse com os seus lábios que você quer ir. E se você quer fazer isso hoje, agora, neste momento, fale essas palavras: Jesus, eu aceito o Senhor como um único e suficiente Salvador da minha vida. E procure uma igreja séria, uma igreja que você observe, você vê que há Deus naquela igreja. Ore a Deus. E Deus te mostrar um local onde você irá congregar. Que Deus abençoe. Eu desejo a você um ótimo final de ano.